Muito boa noite a todos. Nós estamos dando início a esse webinar que tem a organização da Associação Catarinense dos Produtores de Energia Elétrica, presidida pelo senhor Gerson Berti, a quem eu já quero, desde já, fazer o agradecimento por essa oportunidade, pela organização deste grande evento, que vai trazer aqui especialistas na matéria do direito ambiental e também do meio ambiente, para tratarmos de um assunto que está mais do que em voga, porque, além das alterações recentes, no dia de ontem, em políticas econômicas importantes no país, como, por exemplo, o novo marco do saneamento, nós temos uma novidade no estado de Santa Catarina, que é a edição do decreto 617 do governo do estado de Santa Catarina, que estabelece uma normativa diferenciada, segundo o decreto, para estabelecer procedimentos de celeridade processual do licenciamento ambiental no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Quero agradecer também os secretários da Câmara Italiana de Comércio e Indústria do Estado de Santa Catarina, Antônio Muratori e Fernando Cascais, que também apoiam esse evento, que, por si só, já traz aí o interesse não só dos empreendedores, né, dessas figuras que muito têm debatido a questão ambiental no Brasil, algumas vezes trazendo as dificuldades para o empreendedor, mas também da área técnica, daqueles que atuam junto aos institutos, que atuam junto aos órgãos licenciadores. Para isso, nós temos aqui hoje dois debatedores, um deles da área jurídica, o Alexandre Valtric, advogado, com especialidade reconhecida, atuação prática na matéria, já tendo também experiência em órgãos públicos, e que vai trazer para nós a sua aferição sobre essa nova norma, sobre esse decreto e sobre os reflexos que ela possa trazer para o licenciamento de Santa Catarina. E na outra ponta da mesa aqui, dessa nossa mesa virtual, o Emerilson Gil Emerim, que é o CEO da Ambiens Consultoria Ambiental, também um biólogo que detém conhecimento sobre a matéria, tem uma atividade prática sobre o tema, e vai debater aqui de uma maneira que a gente possa entender um pouco melhor o aspecto prático desse decreto. Queria dizer a todos vocês que não há, de maneira alguma, aqui interesse de esgotamento do tema, ao contrário, é um primeiro contato que nós estamos tendo com a matéria, mas a ideia é que a gente possa responder perguntas práticas, inclusive interagir com o público que nos assiste e talvez trazer alguns esclarecimentos iniciais. Então, eu dou a minha boa noite a todos, dou a boa noite ao Emerilson, dou a boa noite ao Alexandre, agradeço o convite que foi feito pela associação e gostaria de iniciar com o Alexandre, pedindo a ele, Alexandre, que, numas considerações iniciais, você pudesse trazer para nós uma abordagem sobre a ideia do decreto 617, qual a tua visão sobre aquilo que se estabeleceu. Quando se falou que um decreto era para procedimento de celeridade, automaticamente ele chama atenção porque tende-se a ter uma conclusão de que o licenciamento ambiental é muito demorado no Brasil, que ele muitas vezes é burocrático demais, e da outra ponta, para aqueles que, de uma maneira mais técnica, tratam o tema, celeridade pode representar falta de qualidade. Tu achas que isso traz algum problema? O decreto cuidou dessa temática? Qual a tua opinião? Boa noite, Alexandre. Tu estás com a palavra. Bom, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer à PESC pelo convite, né, poder estar participando de uma live junto com dois expoentes, eu entendo, né, do nosso trato, um jurídico, outro ambiental específico, dois amigos, antes de qualquer coisa. Muito orgulho de poder participar com o Dr. Túlio. Ele sabe a referência que eu tenho uma pessoa dele em relação ao aspecto profissional, jurídico, acadêmico, de lutas e de sempre trabalho em prol do bom direito. E o Emerilson, um orgulho, mais uma vez, poder estar compartilhando com ele um espaço. Ele sabe que também eu tenho ele como uma referência de técnico, de competência, de qualidade de trabalho, já de muitos anos, já tive a honra de tê-lo como professor, então é sempre uma satisfação a gente poder estar aqui participando, debatendo,
né, e conversando sobre esses novos modelos, né, de normativas que vêm facilitar, né, a questão da burocracia, diminuir a burocracia, né, o país que está precisando realmente ter essa diminuição, ter essa efetividade. Aproveitando aqui o que o doutor Túlio colocou, deixar claro o seguinte: o decreto, em hipótese alguma, veio para facilitar licenciamento. Eu acho que a gente está vivendo um período no país onde muito se discute questões ambientais, às vezes com interpretações equivocadas de falas, de frases, né, de atitudes, né, e em hipótese alguma o decreto veio para isso. O decreto veio para regular um momento, né, ímpar da história da humanidade que nós estamos vivendo, né, um momento sui generis do nosso país, onde se precisa buscar a retomada dos negócios, dos investimentos. Nós estamos num momento de crise, vamos assim dizer, seja ela de política de saúde, das políticas públicas de desenvolvimento, e a gente precisa encontrar alternativas. O modelo de Estado que a gente tem, ele já não funciona mais, né? Não é de hoje que a gente sabe os dramas que os empreendedores têm em relação à questão do licenciamento ambiental no Brasil, né? Se colocou no licenciamento ambiental toda a carga da responsabilidade para fazer o trato do meio ambiente, né? Se esqueceu que existem outros instrumentos que têm talvez até a melhor condição do que o próprio licenciamento, mas já que é esse o instrumento que a gente tem, nós temos que desburocratizar ele, né, para que ele fique mais fácil e mais célere no que diz respeito à questão dos licenciamentos. Esse é o que o decreto, né, vem trazer. Louvar aqui a atitude do Instituto do Meio Ambiente, mais uma vez saindo na frente, né, sempre referência no país, e quando consegue colocar essa matéria transparente, para a sociedade, com amplo debate, isso tem que ficar bem claro. Quando eles estavam na construção do decreto, tu, Merilson, eles consultaram diversos órgãos. A sociedade civil ela pôde participar da construção desse decreto. Então, todo mundo deu as suas sugestões, a gente precisava fazer algo para que pudesse ter mais celeridade, principalmente nesse tempo de Covid. E o Instituto, né, através da sua presidência, através do presidente Venâncio, da diretoria de regularização, através da diretora Gabriela e de todos os outros diretores e gerentes que participaram, eles foram à busca de informações e a sociedade pôde participar, e o que se encontrou foi esse modelo de se desburocratizar sem perder qualidade. Em hipótese alguma é isso que se quer, não se ter a ideia de que se vai diminuir licenciamento ou tipo de licenciamento. Nós temos que parar com essa máxima de achar que o licenciamento ambiental é ele que vai ser o grande... ele que vai fazer a grande gestão ambiental. Não é esse o fundamento. O decreto vem para transferir realmente um pouco de responsabilidade também para a sociedade civil, né? Ele vem facilitar, vem desburocratizar, vem trazer procedimentos, né, que já são conhecidos, né? Nós estamos aí tratando de LAPs, de licenças ambientais prévias, um modelo trifásico que nós temos no Brasil, que tem que ser repensado também, né? Nós temos para o mesmo empreendimento LAP, lá e LAU, né? Nós temos para a mesma situação o mesmo procedimento. Isso aí tem que ser mudado. Nós temos que nos preocupar realmente com os grandes licenciamentos, daqueles empreendimentos que realmente geram impacto ambiental. Nós não podemos tratar o pequeno como grande. E esse decreto ele vem para isso, para que possa, nesse momento que a gente precisa de retomada de negócios, né, o Estado precisa que as coisas aconteçam, até porque todo mundo depende, né, dos nossos empreendedores, ele vem facilitar com a desburocratização, sem a perda de qualidade, repito, a questão da gestão do licenciamento. Como, por exemplo, estendendo o LAP com dispensa de LAI para algumas atividades, lógico, respeitando aquelas atividades que precisam de maior impacto, de maior estudo ambiental, vem trazer a celeridade também para a questão das vistorias, né, transferindo um pouco, e aí depois o Emerilson vai falar sobre isso, transferindo um pouco para as nossas consultorias ambientais, que são de grande qualidade no Estado. Está aqui o Emerilson da Ambis, que é uma referência. Então, vai deixar para eles também um pouco da responsabilidade de dividir com o poder público as informações. Não tem mais sentido a gente ter que estar colocando técnico em campo nesse momento de pandemia para fazer vistoria para uma emissão de LAP, para uma emissão de LAI, para uma emissão de LAU. Nós estamos falando de custo, né? Estamos falando de despesa pública, nesse momento que a gente está precisando juntar todos os recursos para a questão da saúde. Então, deixar esse recado no início já. O decreto veio para desburocratizar, e pode ser alguma veio para facilitar. Ele veio realmente para trazer um alento nesse momento tão complicado e auxiliar, inclusive, o próprio órgão ambiental
né, nas suas tomadas de decisão. A gente vai poder falar dele um pouquinho mais à frente. Então. Obrigado, Alexandre. Eu depois vou realmente perguntar algumas coisas bem práticas ali para ti. Eu vi que parece assim que pequenos detalhes, como permitir um protocolo eletrônico, né, você poder antecipar algum laudo já com um material um pouquinho mais consistente, qual é a repercussão disso na esfera prática. Mas eu queria então já também aqui introduzir o Emerilson ao debate, dando mais uma vez uma boa noite para ele, perguntando para ele, Emerilson, o seguinte: o Alexandre, na exposição que ele fez, ele falou muito em responsabilidade. E sempre que a gente acompanha a área técnica ambiental, ela tende a dar exemplos, inclusive, nos Estados Unidos, no próprio mercado europeu, da figura da autorresponsabilidade, da autodeclaração. Esse decreto traz um pouco disso. O que é essa autorresponsabilidade que vocês, técnicos, costumam falar? Boa noite, Emerilson. Acho que teu microfone está desligado, Emerilson. Desculpa. Agora sim. Boa noite, Tulo. Boa noite, Alexandre. É uma honra estar com vocês aqui, né, dois expoentes aí da parte do direito ambiental, e com os colegas da PESC também, um setor tão importante para a nossa sociedade de geração de energia, né? É um setor de utilidade pública, previsto na própria legislação ambiental como tal, atividades passíveis de licenciamento. E como você colocou, esse é o futuro do licenciamento ambiental, a divisão de responsabilidade, né? A atividade autodeclaratória. Porque nós, da área de consultoria, nós temos um conselho que nos assiste, nós temos responsabilidade técnica e respondemos civil e criminalmente, né, por qualquer ato, né, danoso ao meio ambiente ou qualquer ilícito. Então, está na hora da gente também, além das responsabilidades que nos são atribuídas, da gente também ter essa devolução em termos de credibilidade, sabe? Então, fica praticamente impossível hoje para um corpo técnico de um órgão estadual ou municipal ou federal ter as mesmas atribuições que nós da área privada, que temos toda uma estrutura para lidar com o licenciamento ambiental e ter uma capilaridade muito maior, já que são milhares de profissionais da área de engenharia, biologia, arquitetura, que podem atuar na área ambiental. Indo nessa esteira, doutor Túlio, doutor Alexandre, vou mencionar um pouco aqui das novidades do decreto 617, realmente é um avanço, ele vem para dar maior agilidade, como o doutor Alexandre colocou de forma muito brilhante, agilidade não significa abrir a porteira, significa atuar principalmente em questões burocráticas. Não há uma agilidade, não há facilitação da questão técnica, tá? Porque o que barra licenciamento ambiental é burocracia. A questão técnica ela é muito bem avalizada, como o doutor Túlio falou, Santa Catarina é um estado expoente na área técnica, né, com profissionais muito qualificados, que são consultores em Santa Catarina, no Brasil, no mundo. Então, esse decreto veio para dar um pouco dessa burocracia. E como a gente está vivendo esses tempos difíceis, colocado pelo doutor Alexandre, né, algumas coisas foram simplificadas nesse decreto, coisas que a gente já lutava há muito tempo, né, essa questão da autodeclaração. Lembrando que as atividades passíveis de licenciamento do setor de energia, elas estão enquadradas como serviços de infraestrutura, mas esse decreto aqui, ele está muito focado nos empreendimentos de pequeno e médio porte. Ou seja, os empreendimentos de grande porte, passíveis de arrima, poucos são atingidos pelo decreto. O decreto está mais voltado a dar agilidade, como o doutor Alexandre falou, e uma diferença de tratativa entre o que é pequeno, médio e grande em termos de impacto ambiental. Porque a gente tende a jogar tudo para atividades de grande impacto ambiental. E as atividades de pequeno e médio precisam de um tratamento diferenciado, já que são centenas de atividades, a gente tem as pequenas centrais elétricas e vários tipos de geração de energia que começam a ser pulverizados não mais grande atividade, né? Nós temos, então,
a aplicação desse decreto justamente para essas atividades de pequeno e médio impacto, né? E também essa novidade dos consultores dividirem essas responsabilidades, tornando mais ágil o processo de licenciamento, mas, repito, com a mesma qualidade técnica e a mesma profundidade de antes ou depois do próprio decreto. Emerilson, obrigado por essas impressões iniciais. Alexandre, tu falaste uma outra coisa aí também interessante. Tu falaste em política pública, né? E isso pode estar um pouco distante das pessoas que não têm o trato do dia a dia dessa atuação no meio ambiente. Essa semana, nós tivemos, nas 2 semanas anteriores, uma questão um pouquinho polêmica, que foi uma resolução do Ministério Público, na verdade, do Conselho Nacional do Ministério Público, que pediu que, em matéria de pandemia, pelo menos, o Ministério Público observasse a autonomia da administração pública em relação a políticas públicas. Fazendo aqui um paralelo com a questão ambiental, tu achas que isso também tem, de alguma maneira, alguma afetação? Essa autonomia, essa responsabilidade do órgão ambiental, do licenciamento, ela está fortalecida? Esse decreto, de alguma maneira, também tem influência e alguma conexão com esse fato? Esse decreto, na verdade, né, ele veio trazer um pouco também de um sossego no trato que se tem com as questões de gestão dos órgãos ambientais, né? Infelizmente, se tem a pecha no Brasil que licenciamento ambiental sempre tem algum problema, sempre se faz algo equivocado, né? E a gente sabe que não é assim. O licenciamento ambiental no Brasil é muito regulado, né? As licenças para serem emitidas nesse país, elas passam por um crivo de pessoas sérias que trabalham nos órgãos ambientais, né? A gente tem infelizmente a peste de achar que quem trabalha em órgão ambiental não toma os cuidados devidos, mas assim, a gente tem uma legislação muito rígida no Brasil. O Brasil é modelo, inclusive, nisso. E quando se faz uma resolução onde o próprio Conselho Nacional do Ministério Público entende que deve haver, sim, né, um pouco mais de parcimônia no trato com as administrações dos órgãos ambientais, isso é bem interessante, até para que se dê mais segurança. É sempre bom lembrar, essa própria resolução reconhece, né, se perde muito tempo em órgão ambiental se respondendo coisas que poderia não... Né, esse tempo poderia estar sendo utilizado para outras coisas mais efetivas, né? O Emerilson falou uma coisa importante, um decreto como esse, que veio trazer celeridade, que veio dizer, olha, consultores ambientais assumam conosco a responsabilidade, nos auxiliem, né, auxiliem o Estado com os seus estudos de qualidade, com a melhoria, né, nas informações que são prestadas aos órgãos ambientais, né? O decreto permite, por exemplo, que você possa, nos processos que já estão em curso no IMA, você possa pedir para que se faça a transformação no procedimento de LAP com dispensa de LAI. Isso já existe no nosso ordenamento aqui em Santa Catarina, não é nenhuma novidade. O Código Ambiental de Santa Catarina já permite que se faça LAP com dispensa de LAI, já de muito tempo. Então, as críticas que se possa ter, mas se estendeu isso para todas as atividades que são licenciáveis, com exceção, como disse o Emerilson, para os EIA-RIMAS, que são atividades mais complexas, mas isso é importante, né? Nós vamos liberar o servidor público para que ele possa trabalhar naquilo que realmente interessa, fazer a gestão. A licença ambiental, eu sempre costumo dizer isso, a gente confunde muito, licença ambiental no Brasil é um papel, né? O que importa nela? É o que está escrito nela, né? E muitas vezes se perde muito tempo para se conceder o papel, né, e pouco tempo para se analisar se aquilo que realmente está escrito nela está sendo cumprido ou não. Então, nós vamos agora dividir a carga com os consultores ambientais que vão prestar informações, que vão apresentar material fotográfico, por exemplo, a renovação de LAU, desde que não haja nenhum tipo de alteração no modelo produtivo. Você faz um relatório e atesta, olha, está tudo correto e foi cumprido todas as condicionantes com o órgão ambiental vai fazer a renovação disso. Nós temos que caminhar para isso, caminhar para a modernidade. Temos que perder tempo, sim, com a gestão ambiental, mas a perda de tempo positiva, que é fazer a avaliação, né, que é fazer, né, a famosa fiscalização, porque senão a licença vai continuar sendo um mero papel, né, e as coisas não vão acontecer, e não é isso que se faz com gestão. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público entende e deixa muito claro
que política pública é feita por quem realmente tem que fazer a política pública, principalmente aqueles que são eleitos para isso, né? O governador que delega ao presidente do IMA, aqui no caso em Santa Catarina, para que ele possa fazer a gestão ambiental. Eu acho que isso é de suma importância. E os órgãos conversarem mais. Né? Os órgãos de fiscalização têm que ajudar o órgão ambiental, e não ver o órgão ambiental como um inimigo que está sempre, né, querendo fazer algo que não é correto. O decreto é exemplo disso. Num momento de pandemia, eles param para imaginar, para poder encontrar alternativa para que as coisas aconteçam. Isso que nós estamos fazendo hoje, uma live, né, o órgão ambiental já está fazendo sessões das comissões regionais e centrais já há muito tempo, de forma pela rede mundial. Então, são as alternativas que têm que ser encontradas, que talvez seja um caminho sem volta, né? Embora o decreto tenha havido preço no momento do Covid, mas vai ficar. Doutor Alexandre, desculpa. Não, eu ia passar a palavra só perguntando uma coisa que me chamou a atenção, porque quando um empresário, quando alguém vai empreender aqui no Brasil, em Santa Catarina, qualquer que seja a sua atividade, ele tem uma pergunta assim, muito direta em relação à questão ambiental. E eu vi aqui que pouca gente sabe, mas às vezes um processo para 3, 4, 5 meses por causa de uma vistoria técnica. E não é culpa do órgão ambiental. É porque o procedimento até chegar numa vistoria técnica, ele passa desde a burocracia natural do processo administrativo até o deslocamento, né? Ir de carro, fotografar, disponibilizar uma embarcação, às vezes um levantamento aéreo, enfim. Nesse caso, eu vi que o decreto dá uma atenção muito grande para a dispensa da vistoria. Ele faz uma dispensa aqui desses atos. Isso é relevante? Tu acha que isso aí realmente encurta o caminho sem que se afaste da legalidade? Então, gente, vamos... tem alguns dados que é importante trazer para os colegas, né? Procedimento de licenciamento, o órgão teria que lhe dar um retorno dentro de 60 dias e, em alguns casos, dentro de 90 dias. O que a gente mapeou dentro do órgão ambiental? Muitas vezes, só para o documento protocolado chegar até o técnico dentro do órgão ambiental, ele demora 30 dias. Tá? Vai lá, protocola. Então, aí a gente começou a ter uma evolução. Do papel, nós passamos para o digital, até a época do Dr. Alexandre, do Fátima Sem Papel. Né? Nos tempos de pandemia, no momento de crise que a gente cresce e que a gente vê saídas para situações que a gente não tinha tempo de pensar. Né? A própria teleconferência hoje nos gera uma possibilidade muito grande de fazer várias reuniões, o trabalho de home office e todas as novidades trazidas aí por essa situação tão difícil. No licenciamento ambiental não será diferente. É nesse momento de crise que a gente vai crescer em muita coisa. O doutor Tulo menciona a questão da vistoria. Uma das coisas que eu sempre questionei é assim, vistoria para licença de operação. O que é vistoria para licença de operação? O técnico vai lá, vê se todas as condicionantes da licença de instalação foram atendidas, né, e faz um teste de funcionamento com determinada atividade, determinada empreendimento ou atividade. Ora, o técnico não precisa se deslocar para isso. Nós temos competência para fazer um acompanhamento através de um relatório técnico, fotográfico, mostrando o início de atividade, por exemplo, do empreendimento eólico, hidrelétrico, fotovoltaico, encaminhar esse relatório para o ambiental e dizer, olha aqui, está tudo funcionando a contento, conforme determinação da licença de instalação. Pronto! Então, a autodeclaração, ela será, ao meu ver, o próximo passo do licenciamento. Então, a gente vai... Vocês imaginam o número? Hoje a gente tem mais de 300 atividades passíveis de licenciamento ambiental. O corpo técnico do ambiental ele não cresceu. Né? No máximo que aconteceu foi a qualificação dos técnicos e dos recursos tecnológicos para o exercício da sua função. Mas, em compensação, os consultores, profissionais da área de engenharia, hoje as empresas se multiplicaram. Né? Então, a gente tem que pegar esses... É o que eu sempre digo para os meus alunos, tanto no CESUS como na Univale, perguntam, professor, qual a diferença do senhor que já trabalhou fora e no Brasil com relação ao licenciamento ambiental? A grande diferença é o seguinte, você vai botar um poço de gasolina no Rio Hudson, né, lá em Nova York. Bom, o requerimento é muito simples. O requerimento é um plano de controle ambiental.
Só que se cair uma gota d'água, uma gota de óleo no rio, responsabilidades serão, né, assumidas. Então, eu acho que o licenciamento ambiental no Brasil ele caminha para isso, tá? E a pandemia vem para colocar em prática, né? Esse decreto, durante a pandemia, vem para colocar em prática essas questões. Perfeito. Tu falaste também em situações diferenciadas. Eu vi aqui, Alexandre, que no decreto ele fala sobre atividades estratégicas, né? Mas depois ele fala no parágrafo 1º, só para o pessoal que está nos acompanhando, o decreto, que é o 617, está acessível na página do Governo do Estado, do IMA também, ele não é muito grande, ele é um decreto que tem aqui, se não me falha a memória, são 6 artigos, 7, 8, 9, são 9 artigos, né? Mas, assim, consistente, praticamente todo o procedimento resumido em 5 artigos, e ele diz ali depois, no parágrafo, que as atividades estratégicas serão reguladas por portaria. Precisamente o que é isso? Então, falta ainda uma norma complementar para esse decreto? Na verdade, a LAP não dispensa de lá, e não, porque são as atividades sujeitas ao licenciamento. A questão da portaria que está sendo produzida, a informação que a gente tem, que vai ser uma coisa, inclusive, inovadora, está se pegando o que tem de melhor modelo do Brasil, com matrizes, né, para se definir o seguinte: olha, essa atividade aqui é mais estratégica do que essa. Estratégica, quando a gente fala, né, estratégica pública, interesse da comunidade, interesse. Então, eu vou dar uma nota para essa, eu vou dar uma nota para essa. Aquela que tiver a maior nota, ela vai ter a prioridade. Essa é numa hora, a gente não vai ter tempo de apreciar tudo ao mesmo tempo. Quisera que se conseguisse, mas vão ter que encontrar alternativas. A alternativa que vai ser feita, que está sendo produzida, é uma alternativa muito técnica, né, que já é utilizada, né, em outro estado da federação. E aí o presidente do IMA, porque hoje nós temos uma situação muito, muito peculiar, né? O presidente do IMA, se tiver uma situação de uma atividade que precisa ser desenvolvida com maior celeridade, porque tem um risco para o Estado, porque é ele que tem que fundamentar, né? E é ele que tem que passar um processo na frente dos outros e justificar o porquê que está passando. Você não pode passar, o processo tem uma ordem cronológica. Mas há situações, a pandemia, infelizmente, criou mais ainda algumas situações, que o presidente ele é obrigado, sim, né, a colocar processos para o corpo técnico, como diz a Merilson, um corpo que é diminuto, que vem diminuindo ao invés de aumentar, infelizmente, né, para que ele possa dar prioridade, porque é prioridade do Estado, é prioridade da população. Doutor Alexandre, então... e não existe atividade mais estratégica hoje do que a geração de energia. Sim, isso é. Então, não existe atividade mais... quando eu sento, quando nós estamos fazendo consultoria para licenciamento do setor energético, é a primeira pauta da reunião com os técnicos do IMA, ou seja qual for o órgão ambiental. É uma atividade estratégica, é uma atividade... Né, a atividade de geração de energia, ela tem que ser olhada com outros olhos. Ainda mais a nossa geração de energia, que é geração de energia limpa. Ou seja, tudo a ver com a sustentabilidade, né? Energia solar, energia eólica, hidrelétrica, ou seja, esses fatores deveriam ser levados. Eu sempre digo para os técnicos do IMA, gente, tenham orgulho de licenciar, né, uma atividade de geração de energia limpa. Isso deveria ser assim um expoente para o nosso Estado. Tem um problema, Melissa, eu não sei por que se critica, né? Por que o Estado de Santa Catarina, que é um expoente, né, e que tem um know-how na questão da geração de energia, mas sempre tem um empecilho que atravanca, né, o licenciamento desse tipo de atividade, ou uma hora é porque tem que parar, porque não se concorda com o formato que está se fazendo, né? Nós já tivemos aqui, já ficamos parados 2 anos com o licenciamento ambiental de geração de energia. Depois é uma ação que exige que se faça uma avaliação integrada e que, por conta dessa decisão, né, como se a avaliação ambiental integrada, que deveria ter sido feita pelo Estado lá nos anos 80, sendo feita agora em 2020, vai substituir o licenciamento ambiental. Esse sim vai dar efetividade. Então, assim, são inúmeras situações que colocam o produtor de energia sempre a reboque de alguma decisão que tem que ser tomada. E ele sempre fica relegado ao segundo plano. E é como tu falou, o pessoal tem que ter orgulho da questão da geração de energia em Santa Catarina. É uma energia diferenciada e não tem porquê. Isso, eu acho que a presidência do IMA está muito consciente da necessidade de se colocar essa atividade como uma atividade estratégica. Geração de renda, geração de emprego, geração de energia. Nós só vamos conseguir Sem falar, doutor Alexandre, sem falar da comparação do licenciamento ambiental do setor energético no sul do Brasil
com o Norte e Nordeste. Sim. Ou seja, a geração de energia para o sul do Brasil, em termos de exigências ambientais, ela é infinitamente maior do que o Nordeste, por exemplo. E se trata, vou dar um exemplo, energia eólica, né? Ou seja, para nós aqui, a gente tem que se cumprir uma série de condicionantes ambientais como se fossem dois Brasis, né? Um que segue certas condicionantes no Norte e Nordeste e outros que seguem certas condicionantes no Sul. Ao ponto que nos leilões de energia, isso para nós do Sul tem sido um empecilho, entendeu? Sim. Na obtenção da licença ambiental para participação dos leilões. Muito importante, Emílio, tu abordar esse tema, porque, queira ou não queira, existe uma competição, sim, que é saudável, mas existe uma competição entre os estados, existe uma competição de caráter econômico e de interesse público, acima de tudo, porque nós sabemos que hoje a nossa produção de energia no Brasil todo, ela já está muito aquém do que era necessário, nós já estamos fazendo algumas peripécias aí, né, para poder fazer a energia chegar em cada residência e também para poder liberar para a indústria. A gente já sabe que essa compra acontece de uma maneira desproporcional e incrível que Santa Catarina tenha ficado tanto tempo barrando, ainda que sejam questões legais, nós não precisamos entrar aqui no mérito, mas incrível que a gente tenha passado e esteja passando tanta dificuldade ainda para implementar um mercado de energia tão modelo quanto Santa Catarina, que na verdade leva aquilo que o Emerilson falou, o orgulho, né? Nós vimos recentemente, semana passada, o fechamento dos estudos acerca da Mata Atlântica no Brasil, e Santa Catarina, assim, de longe, ela é a campeã da manutenção da sua mata e de toda essa sua exuberância, que a gente só pode reputar, evidentemente, aos nossos órgãos ambientais, né? São eles os grandes gestores disso tudo, e por isso que nós entendemos. Eu acho que os técnicos, a advocacia especializada, as empresas, todas pensam igual nesse sentido. Nós queremos qualidade. Eu penso, Alexandre, e aí que eu vi a tua palavra, se essa questão do decreto, ele, na matéria de energia elétrica, mas também com o eco para outras atividades, pode trazer para nós aqui no Estado um valor agregado para as nossas operações empresariais. Ou seja, olha, eu vou lá para Santa Catarina, porque lá a coisa é séria, é tecnicamente segura, e eu, quando incorporo isso para a minha empresa, eu compro um certificado que me dá a garantia de que eu tenho aquilo que todo mundo procura, segurança jurídica. O decreto consegue trazer isso também? Será que a gente pode festejar dessa forma? Eu acredito que nós estamos retomando aquele caminho que se iniciou com o programa SC Mais Energia, né? Um programa que foi, infelizmente, ele não teve a continuidade como se esperava, mas era um programa que todo mundo sentava à mesa ao mesmo tempo, todos os órgãos de Estado e as concessões do licenciamento eram muito mais céleres, porque você resolvia todos os problemas numa mesma um colegiado. E o decreto ele veio para isso. A partir do momento que for definida a questão da portaria, e com certeza a geração de energia vai entrar como uma atividade essencial, né, uma atividade estratégica para o Estado, ela vai fazer com que seja muito mais solicitado. A maioria das nossas empresas, dos nossos empreendedores que estão querendo produzir energia em Santa Catarina, os estudos ambientais não são de grande complexidade, eles não passam, são raros aqueles que alcançam o EIA-RIMA, né? Então a gente vai ter sim uma celeridade do ponto de vista da questão, por exemplo, dos estudos que já estão tramitando dentro do órgão. Não dá mais para... A gente ouve e reclama, às vezes, de ficar um ano parado o processo, para que possa ser feita uma avaliação. Então, um decreto como esse, que vem trazer... É simples, é um decreto, como tu falaste agora há pouco, é muito até autoexplicável, né? Foi uma sacada muito grande do Instituto, trazer celeridade naquilo que a gente sabe que é o gargalo, a questão das vistorias, como disse o Emerilson, a questão da comprovação, os técnicos não precisarem ter que refazer o trabalho, porque até então o que se faz o técnico ambiental, o consultor ambiental, ele faz o estudo dele e depois o Estado, através dos seus técnicos ambientais, vai refazer o estudo para saber se aquilo está correto ou não. Ora, nós estamos fazendo 2 vezes o mesmo trabalho, né, Melis? Isso e uma abordagem, né, doutor Alexandre? E uma abordagem interessante é o seguinte: o pessoal que acha que um decreto como esse pode ter algum tipo de liberdade geral, o que é redondamente... o pessoal está redondamente enganado com relação a isso, é o seguinte: todas as atividades objeto desse decreto, porque para pedir a validação desse decreto,
você tem que fazer um requerimento, dizer, olha, eu quero ser Isso. beneficiado pelo decreto tal em tal atividade. Todas essas atividades, elas estão sujeitas a auditorias e passarão por auditorias todas as que foram objeto do requerimento. Então, daqui a um ano, por exemplo, o órgão ambiental pode, a qualquer tempo, né, chamar o processo para uma análise, como uma malha fina, e avaliar o processo, né, se quiser ter uma avaliação mais aprofundada. Então, ele está muito revestido de segurança, né, isso é muito interessante, doutor Túlio e doutor Alexandre, pelo seguinte, os empresários, né, investidores do ramo de energia, eles têm que entender que a licença ambiental ela é um seguro, porque muitas vezes se tem a licença ambiental como um ato cartorial, né, como um ato, como um processo simples de obtenção de um documento. Na realidade, a licença ambiental ela é um salvo-conduto, ela é uma segurança, ela é um seguro para que o seu empreendimento no futuro ele recebe uma outorga do órgão ambiental. Então, se houver qualquer questionamento futuro, você vai dizer, não, está aqui, ó, está aqui a minha licença, tá? Os dados, né, os diagnósticos ambientais mostram que a área já estava desse ou daquele jeito. Então, a gente sempre diz que quando você vai fazer lá uma due diligence, né, de algum empreendedor comprando, né, energia ou comprando um empreendimento de geração de energia, a licença ambiental para ele é um seguro ambiental, sim. E isso tem que ser analisado até do ponto de vista econômico, né, doutor Túlio, e do ponto de vista administrativo. Sem dúvida. Eu queria também lembrar aos participantes, aqueles que estão nos assistindo, que eles podem copiar ali em cima o endereço, ou podem compartilhar a própria página para os seus contatos, para que eles continuem acompanhando e tenham também a participação de outras pessoas, e também que eles podem participar com perguntas. A gente tem recebido aqui algumas perguntas, estou vindo pelo WhatsApp, porque elas estão no chat, mas pode ser perguntado também aqui durante a live. Eu vi aqui, Alexandre, que o artigo 4º, ele é extremamente importante, porque ele traz essa figura da autorresponsabilidade, né? Ele diz que as informações prestadas nos requerimentos e nos processos de licenciamento ambiental serão de inteira responsabilidade do administrado e de seus consultores técnicos, sujeitos a sanções na esfera administrativa, civil e penal. Ou seja, os técnicos respondem, cada um por si, né, dentro da sua característica profissional, inclusive perante seus órgãos, e também na esfera civil e penal. Isso, por si só, é uma declaração de segurança jurídica, não é? Isso não traz uma novidade aqui também? Na verdade, ele traz uma outra, né, uma consequência disso, como vai ser auditado esse procedimento, o órgão durante um ano vai poder auditar, e em até um ano ele vai auditar. Se ele perceber que tem alguma coisa equivocada, né, além do consultor passar a responder na esfera civil, criminal, né, vai ser suspensa a licença. E se houver um dano para o meio ambiente, isso cabe até um processo de reparação. Então, não tem esse perigo. Eu gosto muito de usar esse parâmetro, e tu trabalhasse muito nessa questão aqui em Santa Catarina. Há muito tempo atrás, a gente discutia, por exemplo, a questão da automação do Poder Judiciário, né? Hoje já não se aceita mais processo... A gente nem lembra mais de como era o processo físico. Né? E é isso o caminho do futuro. Né? Sem dúvida. A tecnologia... A tecnologia e esse tipo de aceleração, ela não vai, evidentemente, se afastar da legalidade e do fundamento. Pelo contrário, é usar as ferramentas que nós temos à nossa disposição e qualificar determinados mercados. Tu não acha, Merius, que vai, inclusive, qualificar o mercado técnico, ou seja, esses processos deverão ser feitos com mais qualidade, porque os laudos têm que ser defendidos, né, sobre, inclusive, não só sobre a responsabilidade técnica, mas sobre a capacidade de cada uma dessas consultorias e dos técnicos, fazendo também com que, ao longo do tempo, isso vá se aperfeiçoando, porque, certamente, em algum dos casos, haverá correções a serem feitas. Né? Evidentemente que o IMA vai dizer, olha, melhora aqui, melhora lá, e essa padronização feita na prática vai consolidar esse mercado. Tu entendes assim também? Eu entendo dessa forma, Túlio, e existe uma situação evidente que existem estudos bons e estudos ruins. Os estudos ruins, eles atrapalham os estudos bons. Porque um processo que tem um estudo ruim, ele fica patinando no órgão ambiental. E ele impede que novos processos tenham continuidade dentro do órgão ambiental. Então, há uma reclamação também dos
servidores, né, dos órgãos ambientais sobre a qualidade desses estudos. Evidente que um estudo bem feito, ele exige menos complementações, porque o servidor público ele só vai se sentir seguro, né, em dar uma licença a partir que ele tenha confiança nos estudos ambientais. Então, evidente que isso é importante, sabe? Há que se qualificar melhor, né, os profissionais que atuam nessa área. O mercado ele já faz esse tipo de triagem e qualificação, né? Então, hoje a gente é muito procurado muitas vezes para consertar estudos ambientais, né? Então, a gente já fica aqui também a nossa ressalva com relação a isso, porque a empresa contratada para a realização de um estudo na área de consultoria ambiental para o setor de energia, ela tem que ter um histórico, né? O empreendedor que vai contratar essa empresa, ele deve entrar, né, na internet, entra no Google, vê o histórico da empresa, vê a experiência, vê quantas RTs o profissional tem, porque isso também facilita muito o processo de licenciamento e a sua condução, né? Então, é algo que tem que também ser analisado por parte do empreendedor, a qualificação técnica da empresa que ele vai contratar, né? Pois é, e a questão prática aqui, para quem está nos ouvindo, está acompanhando ou vai assistir posteriormente, Alexandre, quem tem hoje um licenciamento, não de natureza complexa, como vocês apresentaram, né, com necessidade de RIMA, porque ele não está abarcado aqui pelo decreto, mas quem já tem um licenciamento e por algum motivo ele está parado lá, ou ele está nessa análise dos técnicos, ele pode arguir agora como uma novidade em cima do seu processo administrativo a aplicação do decreto, ou ele só vai se aplicar para daqui para frente? Não, ele pode, inclusive o artigo 5º ele prevê isso, né, que os processos em curso, desde que solicitado pelo empreendedor, podem ser obrigados pelo decreto. Essa é a grande novidade, porque você vai poder, inclusive, dar celeridade naquilo que está lá dentro do órgão ambiental. Então, Perfeito. não é só... Nós estamos aproveitando, o decreto veio nesse momento de pandemia realmente para dar celeridade, uma celeridade com qualidade. Ninguém aqui está falando, como disse o Emerilson, a qualidade ambiental ela continua. A legislação ambiental ela tem que continuar sendo cumprida. O Emerilson fala uma coisa interessante, a qualidade dos estudos ambientais, o estudo ruim atrapalha o estudo bom, isso é fato, que você tem que estar corrigindo o estudo. Então, a partir do momento que você tem um profissional que tem a capacidade e que já é um profissional renomado, que já se sabe que o trabalho que ele faz é um trabalho de qualidade, vai facilitar também muito para o próprio órgão ambiental, e até para a segurança. Nós estamos falando de segurança de investimento, de geração de renda, de receita. Eu gosto muito de usar o programa do SC Mais Energia, que ele procurava também isso, os estudos que tinham mais robustez e qualidade, eles tinham sim um andamento mais célere. Isso dificulta bastante. O mercado, ele realmente ele é um mercado novo, né? A gestão ambiental é um mercado aí de 20 anos, e as coisas aconteceram com muita rapidez. Sim, com muita rapidez. E eu sempre... Desculpa, Alexandre. Não. Na verdade, a gente verifica que nesse plano de expansão do governo federal e dos governos estaduais, em matéria de infraestrutura, quando esses players do investimento vêm para o negócio, quando eles vêm para a análise, para o estudo econômico-financeiro, que eles estabelecem a matriz econômica, os próprios bancos de desenvolvimento, assim, a gente acompanhou algumas palestras recentes do BNDES, eles apontam o licenciamento ambiental como um dos maiores entraves, se não o primeiro entrave para esse início de atividade. E nós temos um problema também de licenciamento em camadas, né? A gente tem muitas vezes um negócio pronto, lá dentro já com tudo esperando, mas uma das licenças não saiu, e aí o empreendedor começa a pagar a primeira folha de pagamento do primeiro mês, paga do segundo mês, já com todo mundo pronto para começar, mas uma dessas licenças, ela acaba não se alinhando e não permitindo o início. É evidente que a gente sabe da complexidade da licença ambiental, mas essas atividades, Emerilson, não são as complexas, né? Estou repisando isso porque tem gente que chega no meio do caminho ou talvez esteja pensando que as complexas serão afastadas. Nesse caso aqui, dá para te dar um exemplo prático, que tipos de atividades estão abraçadas por isso? Que tipo de negócio a gente pode enfrentar num caso como esse? Então, Túlio, é evidente que o decreto ele vem
para auxiliar os pequenos e médios empreendimentos, aqueles cuja licença ambiental ela precisa ser rápida. Eu sempre digo que o empreendimento de energia, ele não escolhe aonde ele vai ser instalado, ele escolhe o melhor potencial de energia. Então, a torre eólica, ela vai estar no lugar onde tem melhor vento, né, e onde é determinado para ela estar. O leilão só vai aprovar aquela geração de energia no local onde, evidentemente, tem a energia para gerar. Empreendimento hidrelétrico, a mesma coisa, tem que ter uma altura, tem que ter um salto. Você não pode gerar energia no local plano. Então, muitas vezes, por exemplo, se fala de alternativa locacional. Pô, como é que você vai discutir alternativa locacional, tá, no empreendimento que gera energia onde a energia está? Então, muitas vezes, o estudo ambiental, por exemplo, o EIA-RIMA, ele vem da década de 60, 70. Ele era um modelo da EPA americana. E a gente hoje está em 2020. Né? Então, ou seja, a gente evoluiu bastante e muitas vezes o estudo ambiental ele ficou lá atrás. E agora, esse decreto e vários outros instrumentos vêm dando, tornando mais moderno o processo de licenciamento. Outra coisa que eu falo, doutor Túlio, doutor Alexandre, existe uma grande confusão no Brasil quando se fala de risco e impacto, sabe? Risco e impacto, ele tem gerado uma confusão na hora que você vai aplicar as condicionantes ambientais. Risco é o que o empreendimento pode causar se não tiver determinado controle ambiental. A determinada hidrelétrica vai acabar com uma bromélia que existe. Não, peraí, isso é risco. Impacto, o que é? Impacto é enchimento do lago. Aquilo é impacto. Inevitavelmente você vai ter enchimento do lago e você vai buscar medidas mitigatórias e compensatórias. Isso é uma coisa. Risco é outra. Às vezes você não licencia uma atividade ou você começa a patinar no processo de licenciamento por causa do risco, como se risco fosse inerente ao impacto. Então, esses conceitos na legislação ambiental brasileira, eles estão muito bem caracterizados. Um dos exemplos, né, doutor Túlio, doutor Alexandre, vocês sabem melhor, né, vindo do direito ambiental, é a questão da tipificação de dano. A legislação brasileira é uma das únicas que não tipifica dano. Ela não diz exatamente o que é dano ambiental. E aí começa uma confusão de dano com degradação, com poluição. Então, esses atributos, doutor Túlio, eles acabam atrapalhando o processo de licenciamento, onde nós futuramente recebemos a pecha de não. Quem atrasa a questão de energia no Brasil é a licença ambiental. Evidente que existem casos e casos, mas esse tipo de procedimento, como esse decreto, ele vem para dirimir algumas questões do processo de licenciamento ambiental, mas temos muitas ainda a serem dirimidas. Que bom. O presidente Gerson Berti, ele faz uma pergunta que é extremamente importante, porque ela traz aquele tema que a gente falou sobre as estratégicas, né, sobre essas atividades estratégicas, e eu fico assim contente com a participação dele, porque a gente tem visto ele, a presidência da associação, ele debateu muitas questões, escreveu artigo em jornal, colheu informações, criou o debate que, no final das contas, é o que a sociedade precisa fazer, né, para cada um desses casos aí. E ele traz aqui essa dúvida, ó, como é que o IMA vai definir quais são as atividades estratégicas? Alexandre, tem uma legislação nacional ou que se sobrepõe a essa que ele estabelece o que é estratégico, ou vai ficar aí no poder discricionário, né, do agente público definir o que é estratégico? Bom, está sendo construída essa matriz, né? Essa matriz, obviamente, que nós temos um modelo padrão, nós já sabemos no Brasil que é utilidade pública, interesse social ou atividade de baixo impacto, né? Atividade de utilidade pública, geração de energia e utilidade pública, por exemplo. Né? Então, isso está na lei, não tem o que discutir, né? Por mais que tenha questionado a constitucionalidade ou não, mas isso já está pacificado. Em cima disso vai ser construída aí uma matéria técnico, né? Óbvio que não vai fugir daquilo que prevê a legislação, você não vai criar atividade que seja de caráter estratégico, onde ela não cabe caráter estratégico, e isso o órgão ambiental sabe fazer bem. Essa matriz vai ser um modelo técnico, é um modelo estilo EIA-RIMA, é soma de pontos, né? Lá no final, aquele que tiver a maior pontuação, fatalmente vai ter um pouco mais de necessidade de ser avaliado com mais celeridade do que aquele que vai ter um menor ponto. Faz parte isso dentro da gestão pública, né? Por mais que se entenda
diferentes. A gente tem que lembrar algumas Sim. situações, né, que muito se questiona, às vezes, a questão do licenciamento ambiental. Quando a gente inovou em Santa Catarina com a edição da lei que aprovou a LAC, né, você lembra disso? Se tinha muita Sim. discussão da constitucionalidade, né, houve ação Sim. interposta no nosso Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça entendeu pela constitucionalidade da LAC. Né? Então, olha só, a partir do momento que você tem a constitucionalidade de uma licença por adesão e compromisso, onde o empreendedor ele se compromissa com o órgão ambiental em cumprir certas condicionantes, e a justiça dá referendo para dizer o seguinte: não, essa licença realmente ela é possível de ser feita, porque a gente tem que confiar também. Vai ser o caminho dessa portaria, né? Eu acho que mas é seguro, porque, como tu falaste, já existe uma matriz, já existe, né, um estabelecimento, esse sim, bem consolidado. E aí o Fernando pergunta aqui para nós, o Fernando Anderle, e eu faria essa pergunta mais adiante, porque a gente fala muito em avaliação ambiental integrada, né? E o que é isso, afinal de contas? E o Fernando faz essa pergunta, né? O que seria essa avaliação ambiental integrada? Como é que esse estudo de bacias, aí no caso específico, né, das PCHs, ou da geração de energia elétrica, vai ocorrer? E se isso ainda vai, vamos dizer assim, se soluciona, ou se a outorga vai continuar demorando ainda um pouquinho, como está demorando aqui, para não falar demorando bastante? Sim. Eu vou falar primeiro da parte técnica, né? Para o Fernando, que essa questão deu uma polêmica, né? O estudo estratégico. Por quê? Porque quem deveria definir isso e quem deveria executar isso, ao nosso ver, é quem detém o recurso natural, que é o Estado, né? Então, o Estado é que deveria fazer essa avaliação estratégica baseada em dois conceitos: os recursos naturais, né, e a parte socioeconômica. Então, você pode chegar numa bacia, por exemplo, onde os recursos naturais, os serviços ecossistêmicos, por exemplo, são tão preciosos que eles podem se sobressair sobre a questão econômica. E numa situação, em outro caso, a situação contrária. O recurso econômico se sobressai, né, devido a uma necessidade, né, de sobrevivência sobre determinado serviço ecossistêmico. Mas isso, hoje eu acho que o grande equívoco é jogar isso nas costas do empreendedor. Quem que vai fazer o estudo de avaliação ambiental estratégica? Né? O cara que tem o interesse somente no potencial de energia dele, e ele vai fazer um estudo para toda a bacia e vai ficar essa definição, essa necessidade de aporte de recursos só sobre um empreendedor. Então, assim, a nossa visão é que isso ainda vai gerar muita polêmica, porque eu vejo que esse deveria ser um estudo, né, realizado pelo Estado, realizado pela União, dependendo da sua área de atuação, e aí sim ele definir assim, essa área aqui é uma área, né, estratégica, aqui tem que ser desenvolvido tais e tais projetos. Agora, ainda permanece essa polêmica, né, doutor Alexandre, porque isso ainda hoje é jogado para as costas do interessado em fazer o licenciamento ambiental naquela bacia, né? Bom, se me permite, né, doutor, tem uma confusão muito grande sobre a avaliação ambiental integrada e o licenciamento ambiental, né? A avaliação ambiental é política pública, né? Eu acho que, inclusive, isso tem essa confusão em Santa Catarina, uma hora vai ter que ser dirimida. Quem tem que fazer isso é o Estado. Deveria ter feito lá nos anos 80, quando a nossa Política Nacional de Meio Ambiente foi apresentada para a sociedade. Se tivesse feito lá nos anos 80, estava resolvido o problema. Não fez. Então, hoje, né, se entende que eu preciso fazer uma avaliação ambiental, né, para que eu possa promover licenciamento ambiental. São duas coisas diferentes. Quem vai dizer se é ambientalmente viável ou não é ambientalmente viável é o licenciamento ambiental. Né? A avaliação é um estudo de trato de gestão pública. Né? O governo do Estado vai olhar e vai planejar como é que ele vai desenvolver aquela região, principalmente a região, né, do ponto de vista de água, de uso de água, de captação de água, de geração de energia com utilização da água. Como é que ele vai projetar isso daí para daqui a 10, 20, 30 anos? Essa deveria ser a lógica de uma avaliação estratégica. A gênese do estudo, ela é boa. O que está acontecendo com que, hoje, por exemplo... Pode falar.
Não, é só para complementar, o que está acontecendo hoje é que a gente está transferindo para o particular a produção de uma política pública. É meio incoerente isso. Né? E respondendo Até ao Fernando, a porque... questão da outorga, o Estado vai ter que melhorar em relação a isso. A gente sabe da dificuldade que Santa Catarina tem hoje para a emissão, né, da outorga. Realmente são poucos os servidores, né, é um trabalho assim, sobremaneira, e isso tem que ser cobrado, né, do governo do Estado para que melhore realmente essa questão da emissão das outorgas. Tem uma pergunta aqui, Alexandre. Sim. Não, pode complementar, Milson. Pode complementar. Não, só para deixar claro, a gênese da necessidade da avaliação ambiental estratégica ela é muito boa. Né? Ela pega, por exemplo, 10 empreendimentos que vão sair na bacia, ela quer saber o impacto cumulativo daqueles 10 empreendimentos. Beleza? Só que, como o Alexandre falou, o nome diz estratégico. E estratégia é de quem detém o recurso, ou seja, o governo do Estado, né? Ou a União. Uhum. Perfeito. A pergunta, talvez, aí fica para os dois, é um pouquinho mais estratégica aqui. A pergunta seria o seguinte: junto à Secretaria de Direito Econômico, qual seria a estratégia, né, o encaminhamento para a LAP com dispensa de LAI para atividade de produção de energia hidrelétrica, onde é necessário ter LAP para outorga preventiva? Ou seja, como é que funcionaria nesse caso? Isso é uma situação que tem que ser acertada mesmo. Né? Aqui no Estado nós estamos exigindo, né, a questão da outorga, quando, na verdade, se você tem já uma disponibilidade hídrica que depois vai ser transformada numa outorga, é o suficiente, talvez, para a emissão da LAP. Agora, para efeito da LAU, né, a outorga, o que está acontecendo é que está se demorando muito, né, primeiro ponto, aí é uma falha também que tem que ser corrigida até pelos empreendedores, se demora muito para pedir outorga. Né? A gente vai lembrar de pedir outorga lá no final. Então, já deveria se pensar numa maneira de ser a coisa meio automática, um sistema único, que a partir do momento que você ingressa com o pedido de licenciamento ambiental, ele dispara também a abertura de um procedimento de outorga definitiva. Né? Você vai ter o Estado vai dizer, está reservada essa água aqui para você. Você vai conseguir a sua licença prévia, aqui no caso agora com o decreto a licença prévia, que logo em seguida já te autoriza também a instalar, então LAP e lá e junto, você vai começar a fazer a obra e nesse meio tempo tem que correr atrás para conseguir a outorga definitiva, para que realmente o Estado separe aquele recurso hídrico para que possa ser utilizado por você. E aí isso fique, né, convencional. Essa conversa entre a outorga do Estado, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o IMEC, isso talvez tenha que ser feito, mas vai ser caminhado para isso, né? A gente tem situações bem... A ideia é integrar, então, certamente, porque senão algumas medidas não vão ter efeito prático, né? Não vão ser úteis. Tem uma coisa que atrapalha no licenciamento ambiental, essa questão da escadinha, né? Para tirar a outorga eu dependo da licença, para tirar a licença eu dependo... Sabe, esse tipo de coisa é um pouco atrasado, porque essas questões poderiam ocorrer de maneira concomitante. A gente já teve situações, não no licenciamento de energia, mas em outros tipos de licenciamento, até para o parcelamento do solo, por exemplo, que o órgão da outorga pedia licença ambiental e o órgão responsável pelo licenciamento ambiental pedia outorga. Aí era o cachorro correndo atrás do rabo, entendeu? Então, esse tipo de exigências em escadinha, ele acaba trazendo um atraso muito grande para o processo de licenciamento. E talvez seja um momento de rediscutir isso. E eu colocaria também uma coisa, doutor Alexandre, para os colegas da PESC, que é o seguinte: a gente tem o Conselho Estadual de Meio Ambiente, e o Conselho Estadual de Meio Ambiente ele tem todos os representantes da sociedade civil, o setor de desenvolvimento econômico, o setor do ensino, as ONGs, os órgãos ambientais, e é lá que a gente muitas vezes deveria levar alguns assuntos para a melhoria do licenciamento ambiental, porque é o fórum de discussão. Né? A Fátima ela é um executor da política de licenciamento ambiental, mas quem define a política de licenciamento ambiental é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, às vezes também nos falta procurar o órgão de política para que o órgão ouça um dos lados, né, um dos stakeholders, que é o setor produtivo, para justamente criar mecanismos de agilidade no licenciamento ambiental sem incorrer, né, na questão da qualidade desse licenciamento.
Perfeito. Uma outra pergunta que entrou aqui, Alexandre, talvez de natureza prática, não sei se também se há tratamento para isso, mas é uma pergunta se há já notícia de como o IMA deve proceder com relação à vinculação de duas taxas de licenciamento ambiental para uma mesma atividade. Eu acho requerimento antigo e requerimento novo, no caso, né? E se haveria ou deve haver previsão de devolução se houver um caso como esse. Não sei se tu chegasse a ter conhecimento. Existe a previsão de devolução, que é uma outra situação que vai ter que ser avaliada, óbvio, tu tens um novo pedido, o sistema, isso também é uma situação, como diz o Emerius, que de repente pode ser conversado com a administração do IMA para que possa, né, fazer um casamento entre o pagamento de uma taxa ou outra, desde que não tenha havido, né, a análise do processo, porque a gente paga a taxa pela análise do processo, né? Sim, não é pela emissão sim. da licença. Todo mundo vou pagar a taxa. Não, a gente paga pela análise. Então, de repente, se houve análise, não tem como recorrer, né? Se não houve análise, não tem porquê, pelo menos é assim eu entendo, não tem porquê você cobrar de novo, né, por isso. Mas eu acho que isso, talvez né, o setor ele deve procurar a direção do IMA, porque eles estão bem sensíveis a isso. Fato é, Santa Catarina tem uma dificuldade muito grande. Você pagou, né, e vai ter que receber, todo mundo sabe disso. Vai esperar eu ia falar isso de meses aí para pegar esse dinheiro de volta. Na Secretaria da Fazenda para devolver, que é uma coisa do outro mundo. Você recebeu a devolução do governo de uma taxa, é um negócio hercúleo. Mas aí é aí que a gente vai ter que avançar na modernidade, na compensação, na possibilidade de você obter um crédito para usar lá na frente. São atividades que, né, que se renovam, então são possibilidades que podem ser criadas. Gente, a gente chegou exatamente 1 hora, né, de live, como era prometido, e não havia nenhum interesse em esgotar o assunto, mas sim trazê-lo à tona. Essa iniciativa da APESC é sensacional. Eu acho que é a primeira entidade que veio discutir o decreto. Eles tiveram, através do Gerson Berti, sua diretoria, a diretora jurídica, a Suzana Melo, tiveram essa ideia de poder fazer pelo menos o início do debate, que acredito vai se renovar a cada dia. Eu queria deixar, então, Alexandre, 3 minutinhos para tu fazer as tuas considerações finais, depois eu mereço 3 minutinhos e aí eu encerro com os agradecimentos. Alexandre, com a palavra. Bom, primeiro, né, agradecer o presidente Gerson pelo trabalho que ele está tendo em relação ao segmento. É um segmento diferenciado do Estado, né, um segmento de pessoas sérias que trabalham sério. Né, agradecer a possibilidade de estar aqui junto com o Emerilson, ele sabe, né, a admiração que eu tenho por ele. A honra de estar compondo essa mesa contigo, né, Túlio? Porque, volto a dizer, como bom soldado, a gente sempre deve satisfação ao nosso capitão, né? E dizer que, assim, o primeiro ponto, tem que ficar bem claro, né? Salve o IMA, né? Salve a atual gestão do IMA, que teve, sim, né, a capacidade de entender o problema que nós estamos vivendo e conseguiu, né, mesmo a gente sabendo com todas as dificuldades que é para implantar uma norma nova dessa, com todas as discussões que eles vão travar, os órgãos de fiscalização, que eles vão ter que demonstrar que realmente o trabalho é de excelência, mas que teve essa possibilidade de discutir e de apresentar esse decreto para a sociedade. Volto a dizer, o decreto não traz nada de libera, como é que abre a porteira, né? Nós temos que deixar essa ideologia de lado, achar que quando a gente está desburocratizando, e o decreto vem trazer isso, nada mais do que dizer o seguinte: olha, agora você pode fazer LAP com dispensa de LAI, você, se tiver com o seu processo de andamento, você pode pedir para ser transformado em LAP com dispensa de LAI, nós vamos cuidar desse processo, você vai ter 1 ano para me prestar conta dele, e eu vou acreditar em você, consultor. Vem aqui, junta material fotográfico, nós vamos eliminar a questão de vistoria, vamos economizar dinheiro público, e eu tenho certeza que vai ficar bom para todo mundo. E acreditar, volto a dizer, eu sou uma pessoa que acredita de forma veementemente no órgão ambiental do nosso estado, porque tive a experiência e a honra de trabalhar lá. Sei que as pessoas que estão lá fazendo a gestão hoje são pessoas muito sérias, muito competentes, né? E eu tenho certeza que estão abertas aí para qualquer tipo de novos pedidos, para que isso possa voltar a realmente buscar aquilo que se quer, uma gestão pública ambiental com qualidade, que é o que o IMA vem fazendo há muitos anos, e não vai ser agora que vai ser diferente. Tá? Muito obrigado aí pela compreensão e participação. Muito obrigado, Alexandre. Emerilson, para tuas considerações finais. Inicialmente, né, agradecer a oportunidade, dizer que eu tenho muito orgulho toda vez que nós da Ambiens Consultoria atuamos como consultores no licenciamento ambiental do setor de geração de energia. Tá? Para nós é um orgulho muito grande, porque a gente sabe que os empreendedores botam muito dinheiro na frente,
tá, desse tipo de empreendimento, uma esperança de ter esse retorno, sabe? E sem energia ninguém vive. É um recurso para o ser humano indispensável, né? Gostaria de dizer também que muitas vezes é interessante a gente ficar do outro lado, imaginar como seria a nossa postura como servidores públicos, tá? Porque a gente tem um grande apreço por esses profissionais. Eu acho que o servidor público do órgão ambiental, ele se sente muito confortável quando ele vê, né, no processo, na consultoria, uma segurança técnica e legal para ele outorgar a licença, né, para ele dar o seu parecer técnico. Então, muitas vezes também é importante se colocar do outro lado, porque esses profissionais sofrem uma pressão muito grande na área ambiental. E é importante sempre deixar claro isso dentro desse rol do licenciamento ambiental. Mais uma vez, o meu agradecimento, né, aos colegas da APESC. Continuem assim, buscando sempre deixar claro esse assunto do licenciamento ambiental, e conte conosco aqui da Ambiens Consultoria, né, sempre dispostos a ajudá-los nessa trilha, né, nessa luta que é a obtenção de todas as licenças para o desenvolvimento da sua atividade. Obrigado, doutor Túlio, obrigado, doutor Alexandre, mais uma vez, né, é uma honra estar com vocês aqui, discutindo algo tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Muito bem, Merilson. Obrigado, então. Acho que as conclusões finais já apontam aí que realmente é de muito otimismo. Foi muito bem recebido o decreto 617. Acho que cabe aqui o registro também ao governador Carlos Moisés e ao Valdez Venâncio, que é o presidente do IMA, porque nós sabemos da dificuldade que é gerenciar esse tipo de situação, edição de normas. Nós também somos muito críticos quando as normas não são boas ou quando não são publicadas, e quando elas são publicadas nós temos que fazer, evidentemente, o registro dessa matéria, que eu tenho certeza absoluta, em consonância agora com outros quadros do Estado de Santa Catarina, que, como disse o Merilson, são excelentes os quadros do nosso Estado, os quadros de servidores. Nós vamos poder avançar muito na questão. Encerro aqui fazendo o registro que a doutora Suzana, que é a diretora jurídica da associação, certamente estaria presidindo hoje, mas no sábado chegou o Rafael, o primeiro filhinho dela, e nós estamos aqui, registramos em tom de homenagem também, fazendo a referência final de agradecimento à Câmara Italiana do Estado de Santa Catarina e principalmente à APESC, através do seu presidente, Gerson Berti. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.